Então, uma última... Pastor Heber, eu pode posso falar, claro. ler um versículo de Gálatas? Lógico. Ler um versículo de Gálatas. Gálatas 3:10, Gálatas, o livro da graça, a grande defesa da graça do apóstolo Paulo, fala o seguinte: todos aqueles que são das obras da lei, lei com o maiúsculo aqui, ele certamente está se referindo à Torá, estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-las. E no versículo seguinte ele diz: olha, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, que é impossível o cumprimento integral da lei. Isso já foi impossível e desnecessário, porque Jesus já cumpriu isso, né? Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é baseada na fé, mas o que fizer essas coisas, por elas viverá. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha que interessante a fala de Paulo. Nos resgatou fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E daí, é a grande libertação que Jesus deu, foi a libertação da religiosidade, daquela construção religiosa baseada nesse conjunto de normas, de leis impossíveis de serem executados por qualquer pessoa, né? Então, aí eu tenho uma pergunta que eu acho importante que a gente trate. Pastor Cláudio, a questão é a seguinte, deixa eu ver, está aqui. Isso. Tem um texto de Marcos, o evangelista Marcos, em que a frase é direta assim, eu não lembro a referência. Ele fala assim: e com isso considerou ele puros todos os alimentos. Referindo-se a Jesus. Marcos 7. Marcos 7. Puros todos os alimentos. E aí? Vou responder, mas antes posso pré-responder aqui. Falando, o tema é sangue, não é lei, mas o pastor Cícero citou a lei. E eu queria ler um texto bem interessante, Romanos, que também é o livro da graça, da fé. Romanos e Gálatas foram os livros que deram base para a reforma de Lutero, né? E Romanos 3, 28 diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É isso mesmo. A lei não justifica, nunca justificou, porque este não é o papel dela. O papel da lei nunca foi o de justificar o ser humano. E eu costumo usar um exemplo. Posso usar um exemplo aqui? O tempo permite? Eu não sou assim o melhor motorista. Eu confesso que a minha esposa dirige melhor que eu. Esses dias eu estava distraído pela vida e eu tomei 4 multas em um mês. Excesso de velocidade, rodízio, tem de quase tudo, né? E eu uso sempre esse exemplo. Se eu fico um ano inteiro sem tomar nenhuma multa, não vai chegar uma carta do Detran nem da Secretaria de Transporte lá na minha casa dizendo: olha, parabéns, você é um excelente motorista, temos um presente para você. Não. Agora, se eu cometo uma infração, vem a multa. Esse é o papel da lei. Nunca foi justificar. A justificação sempre foi, sempre será, pela graça de Cristo. Agora, a lei tem o seu papel, porque o próprio Paulo, no texto que ele diz, eu vou ler de novo 28, ó, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ele também diz, no verso 31, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Agora, voltando para a sua pergunta, o texto é Marcos, capítulo 7, e é um texto muito interessante. Capítulo 7, verso 18 e 19. Aqui o contexto é a crítica dos fariseus, e ele diz assim, ó, então lhes disse: assim não sabeis vós que não compreendeis que tudo o que é de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Assim considerou ele puro todos os alimentos. Só que esse texto tem o texto paralelo, evangelhos sinóticos paralelos, que é o texto de Mateus 15. Quando nós olhamos o paralelo, aí ele fica mais claro. É o mesmo texto,
vai falar as mesmas palavras e ele vai terminar assim, ó. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas olha a continuação. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Olha o verso 20. São estas coisas que contaminam o homem. Mas, o assunto em questão aqui, o comer sem lavar as mãos, não. E o início do capítulo 15 diz assim, ó. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam a mão quando comem? A discussão aqui não é que tipo de alimento eles estavam comendo, se o alimento é puro, se não é. A discussão é porque eles não lavavam as mãos antes de comer. E esse lavar, é preciso ficar claro, não é um lavar simplesmente higienizar as mãos. É um ritual que o judeu faz ainda nos dias de hoje, chamado ablução das mãos. É uma lavagem ritual que tem toda uma mecânica, todo um processo. E se ele toca um alimento limpo, lícito, sem antes fazer a ablução das mãos, ele torna aquele alimento impuro. Então a discussão aqui não é o alimento, mas a discussão é comer sem fazer a ablução das mãos, comer sem lavar as mãos. Essa é a discussão, e não o tipo de alimento. Bom,